Deus, quando se fez carne, ele chega para a gente lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 33, se eu não estou enganado, e fala assim, olha, foi dito aos antigos, cumpra o seu juramento. E aí Jesus vai e fala assim, eu porém vos digo, não jureis, nem pelo céu porque vocês acham que é a casa de Deus, nem pela terra porque vocês acham que é o estrado dos seus pés, o tapete onde ele põe o pezinho dele, como se fosse, né? Mas queria ser assim. Nem por Jerusalém por ser a cidade santa. Ou seja, não jurem por nada. Façam apenas uma coisinha. Seja a sua palavra sim, sim. E não, não. Ou seja, seja uma pessoa ética, seja uma pessoa de propósitos. Cumpra aquilo que você se propôs a cumprir. Ninguém te pediu. Seja humano, seja pleno nos seus empreendimentos. Seja pleno no que você propôs. O que disso passar vem do maligno. E aí nós temos duas maneiras então de não se cumprir os votos. A primeira é isso, é você já jurar com o propósito de fazer aquilo não dar certo lá na frente. É isso que vem do maligno, né? É prometer já sabendo que não vai cumprir. Aquela confusão que políticos fazem. Ele está dizendo mau caráter. Prometa com propósito sincero de cumprir. A outra maneira de você burlar o voto é você forçar as outras pessoas gentilmente a votarem. É fazer os cultos dos votos. É você, assina aqui, irmão, essa campanha do voto. Agora, irmão, você está comprometido. Ele está dizendo, e isso também vem do maligno. Porque o sim, sim, não, não tem que partir espontaneamente do ser. E não de algum líder pretensamente servo de Deus, representante da divindade, que está te fazendo votar. E isso também vem do maligno. Porque se votar tem a ver com um ato espontâneo seu, votar no sentido de jurar, de prometer, apenas cumpra o que você falou, seja o que você pretende. Isso foi o que Jesus disse. Mas até para a gente compreender o que Jesus nos disse, a gente precisa compreender em que contexto ele disse isso. Mateus, que era o discípulo de Jesus, judeu, né, tinha toda uma herança judaica, ele foi escrito para judeus que se convertiam, a gente poderia dizer assim, a princípio. Mesmo gregos que tinham essa cosmovisão judaica cristã, que é a que domina o Brasil, por exemplo. E aí ele fala, olha, nem Marcos fala sobre essa questão dos votos, quando eles vão reproduzir o Sermão do Monte, e nem Lucas, mas Mateus, como um bom judeu, ele fala, olha, vocês gostam de falar de voto? Então veremos o que Jesus falou sobre o voto. Aí ele vai e relembra isso. Né? Isso aí é o que é mensagem, que é a palavra de Deus, considerando os contextos, e aqui no caso, o contexto vai dizer assim, ó, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então, quando Jesus estava falando isso para a mente religiosa, ele estava com foco num povo que ainda via Deus com determinada barganha. Estou dizendo do porquê de Mateus ter se lembrado da questão do jurar falsamente. Né? E aí Jesus fala assim, entre o jurar corretamente e o jurar falsamente, a proposta é, não jure, apenas tenha a sua palavra. O voto ou a volatilidade tem de se adequar às situações, desde que isso não envolva você estar barganhando com Deus. A gente, no caso, tem que às vezes barganhar com o próximo. Com Deus não, Deus não precisa do seu voto não. Né? Deus só precisa da sua fidelidade. O que é isso? Você disse sim. Diga sim pretendendo que seja sim. Diga não pretendendo que seja não. O que disso passar, ou seja, qualquer coisinha, eu estou dizendo sim para dar uma rasteira lá na frente, ou eu estou dizendo não para depois surrupiar, isso aí vem do maligno. Jesus até conta histórias mostrando a importância do sim e do não, quando ele fala assim, olha, teve um filho que disse, não vou fazer o que o senhor está querendo, mas ele foi lá e fez, mas ele falou que não ia fazer o que o pai estava querendo, com o propósito de não fazer. Mas as circunstâncias mostraram para ele outras coisas. Ele acabou fazendo a vontade do pai. Já o outro filho falou, sim, Senhor. Ele também tinha um propósito de cumprir. Mas com o tempo, o que ele fez? Ele não fez a vontade do pai. E aí Deus está dizendo o seguinte,
embora Ele quer que a gente cumpra com a nossa palavra, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, e aí o sim, sim, não, não implica também em uma coisa. O sim, sim, não, não implica em que temos o propósito da dignidade. É verdade. Quando eu falo sim ou quando eu falo não, eu estou tentando ser digno. Por outro lado, a gente precisa reconhecer que nós não temos todo o controle da realidade. Esse caso mesmo que eu contei para vocês, do filho que disse sim e acabou não cumprindo, e do filho que disse não e acabou cumprindo o desejo do pai. Ambos não tinham controle sobre a realidade. Né? Então, Deus prefere um filho que fala não, mas acaba cumprindo a vontade de Deus, do que um que fala sim e não cumpre. São nesses aspectos que estão implicados os votos. Então, primeira coisa, abaixe todas as campanhas de voto. Segunda coisa, não vote para barganhar com Deus. Terceira coisa, o seu sim, sim e o seu não, não tem de estar condicionado em duas coisas. Primeiro, você precisa falar sim ou não pretendendo a fidelidade. Mas você precisa reconhecer que você não tem todo o controle da realidade. Porque tem gente que fala assim, isso acontece muito em relacionamento, né? Eu terminei, eu vou me matar, mas eu não volto, porque eu sou uma pessoa de palavra. Ué, cada caso é um caso, cada situação é situação. Cada enxergar-se é um enxergar-se. Deus não tem nenhum problema com uma pessoa que sabe voltar atrás, porque ela reconhece que ela falou sim ou não, considerando o horizonte que ela tinha à frente dela. E que uma vez ela descobrindo que o horizonte não era aquilo, que tinha mais situações, ela tem todo o direito de mudar. Eu falo isso porque a gente coloca muito esses rigores em relação ao casamento. A gente transformou as juras de casamento, por exemplo, numa coisa imperdoável, né? Aliás, todo mundo que já está entendendo o que eu estou dizendo aqui vai concordar com Jesus, que aquelas juras de cerimônia de casamento, elas podem até ter um propósito. Olha, eu amo essa pessoa, eu quero viver a minha vida inteira com ela. Só que essas juras deveriam vir dentro de uma outra questão que Jesus falou, olha, não jureis. Então, eu até recomendaria aos casais que vão se casar, que falam assim, olha, eu não vou aqui fazer juras de amor para você, o que eu vou fazer é um voto de que tudo isso dê certo em Cristo Jesus, mas reconhecendo que nós não temos o total controle da realidade. Eu quero ficar o tempo todo com você, mas a vida não nos pertence para eu fazer uma promessa dessa. A vida é um mistério, o casamento é um mistério. Não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém e nem pelo amor que você sente por essa pessoa, porque o amor que você sente por essa pessoa também, ele está marcado no tempo e espaço. Você está banalizando o casamento? Não, eu estou dizendo que a gente deveria ser mais humilde ao fazer juras, inclusive as juras de amor. Porque senão os juras viram essa coisa que a gente vê aí, tantas promessas e nenhum cumprimento de promessa. Ou então aquela coisa, a pessoa descobre que entrou num avião que estava lindo na decolagem, mas que chegou no céu e esse avião vai explodir, agora eu vou morrer porque eu prometi que eu iria viajar neste avião. É assim que muitos fazem com os casamentos. Então, quer declarar o seu amor? Declare, mas sempre tendo em vista que você não tem o domínio da realidade. Você não sabe nada, nem de você, quanto mais da realidade que te cerca. Então, seria a sua palavra sim, no sentido de que eu sou uma pessoa de propósito, eu quero me casar, eu quero constituir família, eu quero desenvolver projetos com a pessoa amada. Agora, nós não temos todo o controle da realidade. Isso serve para o casamento, isso serve para os seus projetos pessoais, isso serve para você entender o seguinte, Senhor, eu sou um ser humano de propósito, mas o meu maior propósito na vida é ser submisso a Ti, é ser entregue a Ti, é abraçar as outras revelações que o Senhor vai me trazendo, é não me deixar cegar pela minha palavrinha. Ou seja, o que diz o passar bem do maligno é quando você quer ser maior do que Deus na determinação da sua existência. Daí Tiago fala, olha, não fale até amanhã não, fale até amanhã se Deus permitir, porque a gente não sabe se o amanhã virá. Mesmo que você possa cantar canções que falam, eu posso crer no amanhã em Cristo, né? Ou porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, tudo bem.
Se é ele o propósito da sua frase, amém. Mas se é o seu empreendedorismo, se é o seu bigode que você gosta tanto de jurar em nome das suas pontinhas, aí já está passando da vontade de Deus, aí vem do maligno. Aí é espírito anticristo, aí é a vontade humana que quer se impor até sobre a vontade de Deus. Então o meu convite a você é que você seja uma pessoa de palavra, ou melhor, que você seja uma pessoa da palavra de Deus, dos desejos do eterno. E os desejos do eterno é que a gente seja como criança, não é sem propósito. É uma pessoa que não sabe andar se não for nele, não sabe andar se não for segurando na mão dele. Todas as juras têm que estar por aí. Olha, eu sou uma pessoa que vive em função da vontade do Senhor. Ai, mas você não tem vontade própria não? Ninguém tem. Nem você, autossuficiente, agnóstico, ateu, seja lá o que for, ninguém tem vontade própria. E aí eu falo para aquelas pessoas que conseguiram compreender a fé em Cristo. Não tem saída para o ser humano. Ou ele vai se entregar aos propósitos de Jesus, ou ele vai se entregar à produção humana. Vai ter que ficar aí barganhando politicamente, historicamente, psicologicamente, medicamente, né? Então o melhor é a gente dizer, olha, eu só consigo ser um ser humano pleno se eu estiver em Cristo. Este é o verdadeiro sim, é o eterno amém. Né? O sim, sim, não, não deveria se resumir no amém, eu abraço tudo aquilo que me vier. E abraçar aquilo que me vier não é falta de perspectiva no futuro, não. Pelo contrário, você andar em Cristo é a perspectiva que vai brotando o tempo todo. Daí a gente tem que ter confiança e fé é nele, e não naquilo que eu possa programar. Porque o que eu posso programar tem de estar aberto a ser destruído pelas revelações que ele vai me dando como ser humano. Este é o verdadeiro sim, sim, não, não. É o amém de Deus, do qual Isaías fala. E assim sendo, o único sim que eu posso dizer para você é isso. Não jure pelo céu, não jure por nada, não faça juras de amor. Seja o amém, o assim seja. O assim seja para o sim de Deus, o assim seja para o não de Deus. O que passar disso, vem do maligno.